Então, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma web formação do curso de especialização em gestão pública, do EMANET e o EMA. Nessa noite nós teremos a formação para os tutores com o professor Romeu Pinheiro, na qual ele dará aula para os tutores em relação à disciplina de gestão pública. Então, professor, seja bem-vindo. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao senhor e dizer que o espaço aqui é seu, o senhor pode conduzir da forma que o senhor entender. E aí, qualquer coisa, eu estou aqui, precisando é só chamar. Tá bom, obrigado. Olá, alunos não, tutores, meus colegas de trabalho, meu nome é Romeu, eu estou falando de Timon. Eu sou professor da UEMA, do campus de Timon, já trabalho aqui na universidade há quase 20 anos, tá bom? Eu sou de Teresina, mas já morei em vários lugares, já tive outras carreiras, né? Antes de ser professor da UEMA, eu era militar da Força Aérea, eu era militar de carreira, né? E por isso morei muito tempo no Recife, onde eu trabalhava lá. E nesse tempo que eu morei lá, eu tive a chance de fazer a minha formação de administração, né, na Universidade de Pernambuco, né? Eu sou administrador, mas eu tenho uma formação bem eclética, né? Porque eu trabalhei com temas que requeria essa formação. Quando eu morei lá, eu também fiz um mestrado em administração rural, né, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Onde eu pude aprender bastante economia, porque eu trabalhava esse tema lá na curso de administração rural, ele é um curso muito de economia, tá? Eu fui estudar sobre pobreza rural lá. E quando eu morei lá em Recife, eu não montei uma empresa, eu montei uma ONG, eu montei uma organização sem fim lucrativo, né, na temática de empreendedorismo social jovem. E por esse motivo eu tinha que ler muito sobre economia, sobre como na área de ciências sociais, né? Por isso que eu tenho uma formação eclética. Em 2006, eu passei no concurso da UEMA e fui morar em São Luís. Eu era do departamento de economia rural, eu era professor dos alunos de agronomia, de veterinária, eu era professor de administração rural. E aí lá eu tive a chance de estudar no exterior. Eu passei mais de 2 anos na Espanha, onde eu fui estudar desenvolvimento rural, que era um tema na área de economia e de ciências sociais, onde eu pude aprender bastante sobre esse tema. E depois de um tempo eu pedi transferência para Timon e aqui eu foquei para trabalhar na área de gestão, na área de administração. Eu sou professor na área de administração de marketing e eu fiz o doutorado meu na Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina, com estudos na área de marketing social, né, que tem a ver com comportamento socialmente desejável, né. Então, assim, quando eu me candidatei para essa vaga, eu já sabia com o que eu ia trabalhar, né? Que é gestão pública, né? Porque eu trabalho com gestão social, que é gestão pública, tá ok? Só que pode ser de organizações públicas, que é o que vocês vão trabalhar aqui, ou organizações não governamentais com qual eu tive mais familiaridade, porque eu trabalhei com uma, né, de consultoria, algumas quando eu trabalhava com isso, tá ok? Eu gosto, a coordenadora do curso, ela é minha colega aqui de Timon, professora Socorro Batista, né? E ela me falou do curso, a gente viajando para São Luís e tal, e ela me falou o perfil dos alunos do curso, né? Ela disse que é predominantemente professores e uma parte grande são gestores públicos. Isso é bom, né? Porque a gente consegue dar um caráter prático para a disciplina. E essa disciplina tem isso, né? A avaliação dela é uma avaliação prática. Então, eu gosto de dizer para os alunos, na aula que a gente vai ter com eles, de que a gente nunca sabe qual vai ser a nossa profissão no futuro, né? Os alunos, eu acho que quase todos, são na área de educação, provavelmente trabalham em sala de aula, como eu trabalho aqui. Mas a gente não sabe se no futuro a gente vai ser um gestor de escola, um secretário de educação, um gestor público de uma secretaria, a gente nunca sabe, né? Às vezes aparece a oportunidade, a gente tem a chance de trabalhar com isso, né? A gente vê que tem vocação e esse curso ele foi montado, né? Foi criado para pessoas que vão desempenhar esse trabalho, né? E essa é a primeira disciplina do curso mesmo, né? Da essência do curso. Então, às vezes o professor ele
trabalha em sala de aula, ele acha que esse curso não vai ter importância, a não ser a titulação. Na verdade, pode ter uma grande importância dependendo da oportunidade que aparecer ou que ele cavar, né? Então, assim, essa disciplina, o aluno vai ter a oportunidade de compreender a importância da gestão pública, né? Da implementação de políticas públicas, as quais envolvem planejamento, execução e controle, né? Que são as funções da administração. Né? A gente chama de gestão pública, mas na verdade é administração pública, né? É uma disciplina de gestão, por isso que quem dá aula é um administrador. Essa disciplina, gente, a gente preparou um material didático muito bom. Então, o aluno ele tem que ler, né, para entender os conceitos, né? Quando você estuda bem, né, eu gosto de dizer para os alunos que para poder ele entender o assunto, né, e se sair bem, não só nas avaliações, como também na carreira, ele tem que entender bem os conceitos que ele vai trabalhar, que ele está estudando. Porque uma vez que ele entende isso, ele leva isso para a vida toda, né? Os conceitos que eu aprendi na universidade, os mais importantes, eu nunca esqueci. Por isso que eu digo sempre que o aluno tem que gastar um bom tempo lendo. A gente disponibilizou um bom material didático para que o aluno leia, então sempre reforce isso, né? Eu sei que às vezes os nossos alunos têm pouco tempo, né? Às vezes preferem fazer uma leitura rápida, só que essa leitura rápida ela não vai ajudar muito, não, porque não tem profundidade, né? E o exercício que a gente colocou na primeira avaliação requer profundidade para ele ser capaz de resolver problemas, né? Porque quando o aluno estuda administração pública, né? Ele tem que ser capaz de fazer diagnósticos, né? Entender problemas e propor soluções, né? Por isso que requer o estudo em profundidade do assunto. Okay? Aqui tem a ementa da disciplina. Eu já fiz vários cursos na modalidade AD como aluno, né? Na UEMA e em outras instituições. E eu sugiro que vocês orientem os alunos o seguinte: cada disciplina ele tem um roteiro de estudo, né? Que diz lá o que ele tem que ler, o que ele tem que fazer, os prazos, se ele tem que ler material didático, se tem que ver vídeo. Peça para o aluno se apropriar do roteiro e seguir passo por passo, tá ok? Porque se ele fizer isso, ele vai sair bem. Eu sempre faço isso. Quando eu faço um curso, a primeira coisa que eu pego é o roteiro para seguir passo por passo. Então, seja insistente nisso. Às vezes tem aluno que quer fazer uma etapa do roteiro pulando outras, né? E aí ele não se sai bem. Ok? Esse curso, o objetivo geral dele é que o aluno compreenda a importância da nova gestão pública, né, que é um conceito importante, como uma ferramenta de administração pública na implementação de políticas públicas, tá bom? Eu não vou ler a ementa porque ela é extensa, vocês podem ler aí, tá bom? Eu tô dando ênfase a aspectos importantes da disciplina que vai servir para o aluno durante todo o curso, tá bom? Os objetivos específicos desse curso, né? Compreender a interdisciplinaridade da gestão pública e conceitos básicos, eu vou falar disso já já, né? Quando a gente estuda administração, gente, a gente não estuda só administração. Eu me lembro que o curso que eu fiz em Pernambuco, o nome do curso não era administração, o nome do curso era Ciências da Administração. Por que isso? Porque a gente estuda várias ciências para trabalhar com administração. A gente estuda administração, economia, sociologia, ciência política, direito, são várias. E aqui não é diferente, os alunos vão estudar várias ciências para poder entender os problemas e propor soluções. O aluno vai conhecer o desenvolvimento da administração pública e seus modelos, entender a dicotomia entre política e administração, conhecer prática da nova gestão pública, que é um tema que vai permear toda a disciplina, entender a abordagem de governança no setor público, seus pilares, né, a transparência, a accountability e responsiveness, e compreender a importância da representação e da participação pública para um bom atendimento das demandas sociais, claro, está falando de administração pública, né? Vamos lá, as unidades, né? Como é que foi organizado isso? Esse curso ele está organizado em 2 unidades, tá bom? E aí isso está bem esmiuçado no roteiro de atividade, no material didático. Então o aluno ele tem que saber o que ele tem que ler passo a passo, na sequência. Muito importante enfatizar isso nas orientações que vocês vão dar para ele. Não pular etapas, não querer fazer o trabalho sem estudar, não querer ver o vídeo sem ler o material, porque ele foi pensado nessa lógica, nessa
forma de apresentar os conteúdos, tá bom? Porque às vezes tem aluno que ele está com dificuldade de aprender porque ele não seguiu o roteiro. E aí ele quer entender um conceito sem ter entendido um conceito anterior que é requisito para entender ele. Então, os alunos que você vai encontrar, até alunos são bons, eles entendem isso. Mas tem aluno que não, porque nos cursos da modalidade AD, os alunos ele têm autonomia de estudar, tá bom? Não é como no presencial, que o professor, a cada encontro, dá um feedback, né? No EAD, não. A gente dá o material, dá os roteiros, e a gente supõe que ele organize tudo em pastas, né? E siga o roteiro, encontre o material didático que está disponibilizado para poder ter o resultado. Ele foi montado dessa forma para dar o resultado. Se ele pular, ele não vai estar. Nessa primeira unidade, o aluno tem um exercício, que é um quiz, né? Para fixar conceitos e se ele notar que não está sabendo, é porque ele não estudou bem, né? Ele vai revisar para poder fazer. A primeira unidade trata de administração pública, fundamentos e modelos. Eu vou falar um pouquinho, alguns conceitos aqui que serão abordados, mas os textos são muito bons, tá bom? Para vocês usarem com os alunos. O primeiro conceito que vocês vão trabalhar com os alunos é o conceito de gestão pública, né? Ou de administração pública, né? Que é um conceito básico, né? Que é o ato de gerir recursos, né? O administrador, gente, ele gere recursos. Estamos falando de que recursos? Quais são os recursos que o administrador gere? Recursos humanos, recursos materiais, recurso financeiro, tecnologia, tá bom? Esse é o conceito de administração. E ele gere os recursos, ele faz uma combinação dos recursos para alcançar algum objetivo, uma finalidade, tá bom? Geralmente você começa entendendo os recursos que você tem na organização e define um objetivo em razão dos recursos que você tem. Um bom gestor é aquele que consegue definir um bom objetivo de acordo com os recursos que ele tem e extrai o melhor resultado a partir dos recursos que ele tem, tá bom? Tem administrador que é mal sucedido ou pouco competente, porque embora ele tenha recursos necessários para alcançar um objetivo, ele usa mal. Ele é pouco eficiente e não alcança o objetivo, ou alcança pouco, né? Um resultado aquém do esperado, porque ele não foi capaz, tá bom? Tem seu conceito básico de gestão, de administração. Esse mesmo conceito aí que eu estou falando para vocês é o mesmo que a gente vê no curso de administração comum, tá bom? A gestão pública tem suas particularidades, mas ele é muito baseado na gestão mesmo, de modo geral, tá bom? Em seu cotidiano, você pratica a gestão pública na administração da sua vida profissional, financeira e familiar, né? A gestão você usa em vários ambientes, inclusive na familiar, né? Eu uso bastante isso na gestão financeira particular minha, né? Então, é um conhecimento de valor, né? Você não usa só na empresa, você usa na igreja, você usa no clube de mães, você usa na sua vida profissional também, né? Para gerir carreira, coisa do tipo. Por isso que ele tem valor, esse conhecimento, tá ok? No setor público, o que é que tem de diferente no setor público? No setor privado, a gente fala muito do cliente, né? É a palavra que a gente usa bastante. Eu sou professor de marketing, então falo muito disso. No setor público, a gente não fala muito cliente. A gente não usa, ele não é um termo apropriado. Não é que ele é errado, ele não é apropriado. A gente usa o termo cidadãos. Mas essencialmente é a mesma coisa, né? Porque a empresa ela presta serviço para os clientes, para a necessidade dele, né? A empresa pública, a organização pública, ela presta serviço para atender às necessidades dos cidadãos. É a mesma coisa, a diferença é que um é cliente e o outro é cidadão. Mas no final, não é tanto diferente, porque a empresa só existe se ela atender a necessidade do cliente. Se ela não atender, ela não tem cliente, logo ela deixa de existir, porque ela não vai ter receita. E a organização pública é a mesma coisa, ela só existe porque tem cidadãos que precisam daquele serviço e pagam impostos para isso. À medida que a empresa, que a organização pública para de prestar serviço, o cidadão ele não vai mais querer impostos ou vai querer mudar o gestor. E ele faz isso nas eleições, né? Mas, em essência,
a gestão visa atender às necessidades daquela população que são os cidadãos, tá bom? Às vezes a gente está na gestão pública, no dia a dia, né? A gente esquece isso, né? Aqui eu sou professor da UEMA e sou diretor de curso, né? Então, o meu público, o meu cidadão que eu atendo são os alunos, né? Eu tento entender as suas necessidades, por exemplo. Eu me tornei diretor de curso há pouco tempo. E mais da metade dos meus alunos de administração são da noite, né? Eles trabalham durante o dia. Tem que desativar o áudio aí, viu? A não ser que você queira participar da aula também. E eles têm aula à noite, eles trabalham o dia todo, muitos trabalham no sábado, porque trabalham no comércio, e o comércio funciona no sábado. E aqui o curso era segunda a sexta à noite e sábado de manhã. E quando não era de manhã, era sábado à tarde. Então, assim, essa aula sábado de manhã ou à tarde, ela não atendia à necessidade do aluno, porque ou ele não ia, porque ele trabalhava de manhã, ou à tarde era horrível sábado à tarde. E era uma escolha da direção do curso, porque você podia montar o curso com a carga horária um pouco menor e botar a aula só de segunda a sexta. Foi a primeira coisa que a gente montou aqui, né? Estava dando um PPC novo para poder montar um curso compatível com as necessidades dos nossos alunos, né? Que são trabalhadores, né? Os nossos alunos aqui, ele não é aquele aluno que está só para estudar. Só os da tarde, no começo do curso, que são assim. Depois de 1 ano, 2 anos, eles já começam a trabalhar pela manhã, né? Aí depois começam a ir para a noite para trabalhar o dia todo. Esse é o nosso público, né? Eu queria muito que ele só vivesse de estudo, mas não é assim a realidade, Timão, como não é a realidade de outros cursos. Isso não só acontece em administração, não, acontece também no curso de pedagogia de letras. Então, assim, como eu falei, na área de gestão, ele tem os conceitos. É importante que o aluno entenda os conceitos. O mesmo se aplica ao tutor, né? Vamos passar aqui para o próximo slide, tá bom? Interdisciplinaridade, isso aqui é interessante. Vamos lá, eu já falei um pouquinho, vou falar agora aqui. Quando a gente trabalha com gestão, com administração, a gente não trabalha só com a ciência da administração, a gente trabalha com várias ciências. É muito difícil para a gente, profissional da administração, tentar entender problemas e propor soluções sem usar outras ciências. Gente, tem problema que você tem que conhecer de economia, senão você não resolve, você nem entende, não resolve. Ok? Se você não entender um pouco de economia, tem problema que requer o conhecimento do comportamento daquela população na sociedade, para você entender. Por exemplo, aqui em Timon, meus alunos, os alunos da UEMA aqui, são de classe social um pouco mais baixa, e eles, para poder atender a necessidade deles, eles trabalham o dia todo, manhã e tarde, carteira assinada. Ele não se dá um luxo de ficar sem trabalhar, porque ou ele trabalha ou ele não consegue. Eu tenho alunos que não conseguem frequentar o curso, porque aqui a gente tem problema de transporte, a gente tem problema de transporte na cidade. Então o aluno vem para cá de Uber. É caro o Uber, vai custar para eles R$ 30 por dia, R$ 20 por dia. Não é caro se fosse um dia, né? Mas são 24 dias, 26 dias, aí fica caro para qualquer um. Então eu tenho que entender essas questões sociais para poder eu propor soluções. Eu não consigo resolver isso só entendendo a administração, eu tenho que entender os elementos das ciências sociais para entender. E eu tenho muitas mulheres no curso, algumas mulheres engravidam durante o processo do curso, viram mães, tá bom? Assumem responsabilidades, eu tenho que entender isso. Tá bom? Por isso que no curso de administração a gente aprende várias ciências. Aprende administração, aprende contabilidade, aprende ciência política, aprende direito, aprende economia. Para você entender, tem problema que a gente resolve com a economia, não é com a administração. Tem que entender esse fator para poder propor soluções. Por isso que no curso a gente vê vários conteúdos dessas ciências, tá bom? Eu lembro quando eu fiz administração lá em Pernambuco, a gente tem, logo no começo do curso, cadeira de sociologia, ciências sociais, né? E a gente não dava a devida importância. Quando eu me formei em administração,
as ciências que eu mais estudei depois de formado não foi administração, foi economia e ciências sociais. Porque os problemas que eu comecei a trabalhar não eram resolvidos com a administração. Eu fui trabalhar em São Luís, no departamento de economia rural, eu era professor de administração rural. E eu trabalhava com os alunos de agronomia e veterinária, processos de desenvolvimento rural. Eu tinha que entender ciências sociais para entender qual era o papel da quebradeira de coco naquela comunidade e tal, por que ela fazia daquela forma, né? Tem a ver com o papel dela na família. É um monte de fator que a administração sozinha não dá conta. Você tem que usar as ciências sociais e economia. Por isso que é importante no curso o aluno ter conhecimento profundo sobre esses assuntos, né? E é bom. Eu tenho uma felicidade de ter percebido isso cedo no curso de administração e dedicado bastante tempo a entender outras ciências e fazer as conexões para entender problemas e propor soluções, né? Geralmente eu uso várias ciências para entender problemas de administração. Agora eu sou professor de marketing, eu uso muito psicologia e sociologia. Não tem como entender marketing sem entender sociologia e psicologia. Isso é só para ilustrar a importância disso, tá bom? Você vai ver isso na grade da disciplina da PCB, essa característica do curso. Vamos lá, isso aqui é interessante, né? A habilidade do gestor, né? Aqui o curso é para ser gestor público, né? Ele vai ser um administrador. E aí o administrador, gente, ele tem que desenvolver uma série de habilidades de grande valor. Ele tem que aprender a se comunicar por escrito, né? Inclusive no WhatsApp. Quantas situações difíceis eu não enfrentei porque eu escrevi mal uma mensagem no WhatsApp? A pessoa no WhatsApp não está vendo você, né? Ele lê uma mensagem e pode pensar que você está em tom de deboche e tal. Ajuda bastante usar os emojis, né? Para ele entender o tom, né? Você tem que aprender a se comunicar falado, né? Se expressando bem, usando os termos certos, né? Quando for falar em público, usar os recursos tecnológicos adequados, porque senão a pessoa não entende. Entendendo, às vezes é difícil implementar o que você quer, imagina quando não entende. E às vezes você até se comunica bem, mas você não é a única fonte de informação. Ele tem outras fontes. E no mundo das redes sociais isso é muito forte. Então você tem a informação, você quer se comunicar, mas tem outras pessoas se comunicando com ele e isso influencia na opinião que ele tem sobre aquele assunto, né? Por isso comunicação é importante, né? E você tem que saber usar todos os recursos que tem, não é só a fala e a escrita num relatório, um documento, você hoje tem que usar redes sociais, tem que usar vídeo, tem que usar WhatsApp, tem que usar Instagram, e isso dá resultado, tá bom? A segunda habilidade de valor que o administrador tem que ter é a capacidade de liderar pessoas, liderar equipes, né? Que não é fácil. Às vezes o professor, né, ele pode até ser um excelente professor, ele se sai muito bem na sala de aula. Lá nessa tarefa, ele tem um conjunto de habilidades que ele tem que ter. Quando ele vai ser gestor, essas habilidades de professor podem não ser suficientes. Já são outras habilidades. Uma delas é liderar. E alguns professores às vezes não gostam de ser gestores, porque alguns dizem assim, pô, é muito difícil trabalhar com funcionários, né? E é mesmo, porque você não vai ter o poder de dar uma ordem e ele cumprir. Nem nas Forças Armadas era assim, eu era militar, eu fui militar por 14 anos e meio, e não era assim. Ele, o chefe podia dizer, eu fazia do meu jeito, dele que não visse. Tem muito uma capacidade, não é só poder de mando, é de liderar, de inspirar, de explicar, de conseguir com que as pessoas façam aquilo que você acredita que é o correto. E deixar também ele fazer do jeito dele, desde que alcance o objetivo, não tem problema. Isso é uma habilidade importante, né? E tem uma disciplina no curso sobre isso. Compreender políticas públicas e suas implicações, né, econômicas, sociais e políticas. Vou dar um exemplo aqui como é importante entender economia, né? Eu estava dando aula de economia para os alunos de direito lá em Codó. O gestor público, às vezes, ele quer criar uma lei, uma norma, para resolver um problema, ele não entende que, às vezes, ele resolve um problema, cria outro. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa, o gestor público, né, o legislador, ele quer diminuir o fumo, né? Aí ele pega e aumenta os impostos do fumo para tornar o cigarro mais caro. Mas a questão é que as pessoas fumam cigarro não é porque gostam, não. Tem um vício também, né?
E aí o que é que ele faz? Se o cigarro ficar muito caro, ele começa a fumar outra coisa, por exemplo, a maconha, por exemplo, porque ela pode ser até mais cara, mas ela dá um efeito mais rápido, né? O objetivo do legislador não era fazer ele mudar de tóxico, né, de cigarro para maconha, era ele parar de fumar. Só que não é assim. E aí ele saiu de um e foi para outro. Isso é uma implicação, tem que ter cuidado, né? A gente chama isso de que a maconha ele é um produto substituto. Eu usei um princípio econômico para compreender o problema, tá ok? E às vezes o legislador não entende, ele faz uma coisa pensando em uma e dá na outra, porque ele não levou em conta particularidades das pessoas. Ele vai dar um jeito, tá bom? Ele vai dar um jeito para atender a necessidade dele. Pode ser que o jeito que ele dê não seja aquilo que o legislador saiba. Por isso que é importante você entender política pública e suas implicações, tá bom? Ele tem que saber gerir recurso financeiro com eficácia, tá ok? Às vezes o gestor se sai mal, não é por falta de dinheiro, é porque ele não fez a gestão nos tempos certos. Vou dar um exemplo em finanças que vocês devem conhecer. Quem tem família sabe que tem épocas do ano que a gente tem mais despesa do que receita. Começo do ano, por exemplo. Geralmente eu tenho mais despesa que receita, porque eu tenho despesas com escola, com impostos do carro, coisa do tipo. E eu tiro férias na UEMA em julho, né? Que é quando eu recebo minhas férias e recebo também a maior parte do 13º. No mês de julho eu não tenho muita despesa, mas eu tenho mais receita que despesa. O que é que eu faço? Eu guardo o dinheiro que eu recebi em julho, uso um pouco para viajar, mas eu guardo. Quando chega em janeiro, que eu tenho muito mais despesa que receita, eu não vou quebrar, porque eu guardei. Então não é uma questão de faltar dinheiro, é questão de saber administrar o fluxo de dinheiro ao longo do ano, ok? Pode ter meses que eu tenho mais despesa que receita, mas pode ter meses que eu tenho mais receita que despesa. E eu administro bem isso para que quando acontecer que eu tenha em déficit, eu tenha uma poupança para cobrir. Isso é gerir recurso financeiro, tá bom? E isso acontece. Eu tenho certeza que o gestor público que trabalha com impostos, né, eles têm meses que ele arrecada mais, tem meses que ele arrecada menos, e tem meses que ele gasta mais, e tem meses que ele gasta menos. Ele tem que saber gerir isso para não quebrar, para não haver déficit. Isso é uma habilidade do gestor público. Ter conhecimento legal e atualizado sobre leis, sobre normas, claro. Ele tem que conhecer. Quando eu era militar, a gente é obrigado a conhecer as normas que nos interessam. Tem prova para isso. Então a gente aprende, né? No curso, tem até prova. Então eu aprendi a lei de aerofoil, eu aprendi a conhecer os regulamentos que me interessavam. Aí quando eu virei servidor da UEMA, do estado do Maranhão, quando eu tomei posse, a primeira coisa que eu fui ler, sabe o que foi? Foi o Estatuto do Servidor Público do Estado do Maranhão. E o segundo documento foi o regimento interno da UEMA, né? E o terceiro foi as regras de promoção de professor. E meus colegas achavam engraçado porque que eu tinha acabado de chegar e queria entender as regras de promoção, né? Eu falei, cara, claro que eu quero conhecer. Nas Forças Armadas a gente é promovido de 7 anos. É só não levar a punição que é promovido. Na UEMA, não. Na UEMA tem a ver com produtividade. Agora eu entendi. Então, tudo que eu fizer aqui, eu guardo um documento para provar que eu produzi. E eu só vou dedicar tempo naquilo que marca ponto para conseguir minha promoção. Isso é conhecer as normas, né? Do que me interessa, que no caso é a norma para progressão funcional na universidade. Então, o gestor público tem que conhecer, que às vezes ele se sai mal, não foi nem por má fé, tá bom? É porque ele não sabia. Ó, eu trabalho aqui na universidade, eu recebo algum dinheiro público, né? A gente faz projetos na FAPEM e na UEMA, a gente recebe dinheiro para comprar coisas aqui. Aqui na UEMA eu tenho um laboratório, então eu tenho muito equipamento aqui. Se eu comprar errado, eu pago do meu bolso. Vou dar um exemplo aqui. Eu queria comprar uma licença de um aplicativo para os meus. Aqui na UEMA, eu cuido da comunicação social do campus num projeto de extensão que tem aqui. E eu queria comprar um aplicativo para o campus, um aplicativo não, uma licença superior à que tem gratuita aqui. Só que para eu comprar isso aí, lá no site, ele não permitia que eu comprasse débito em conta. Eu tinha que comprar
eu tinha que comprar só o cartão de crédito. Só que essa conta que eu tenho do dinheiro do governo, ele não é de crédito. Aí eu pensei, não, eu compro do meu dinheiro com o meu cartão de débito e depois eu repasso para mim. Se eu fizesse isso, eu ia cometer uma ilegalidade. Eu ia ter que pagar do meu bolso. Mas tudo bem, eu estou falando de R$ 300, não é nenhum problema. Pô, mas se tu é gestor de uma secretaria, estamos falando aqui de 2, 3 milhões, né? Se tu erra por falta de conhecimento, tu se encrenca. No caso, eu não cometi o erro porque eu liguei lá para quem vai receber a prestação de conta, ele falou, professor, se eu fizer assim, o senhor vai se encrencar e vai ter que pagar do seu bolso. Aí eu não fiz, né? Acabei pagando do meu bolso mesmo e pronto, tudo bem, é R$ 300 só e o benefício é grande. Agora você é gestor público, não conhece a norma, não conhece o conhecimento legal, aí toma uma decisão que envolve 3, 4 milhões de reais ou mais, dependendo do município, isso pode custar muito mais, e aí você se ferrou, não por questão de corrupção, mas por falta de conhecimento, tá bom? O mesmo se aplica até em procedimentos menores a nível de escola, né, ou a nível de universidade. Aqui, quando eu virei diretor de curso, a primeira coisa que eu imprimi e comecei a ler todo dia, até memorizar, foi o regimento dos cursos, né, que são as regras de como funciona o curso superior na UEMA, porque quase tudo que eu faço é baseado nisso, né? Não é um quebra-galho, eu faço as coisas baseado no que a UEMA autorizou eu fazer. Se eu fizer diferente daquilo, eu estou ilegal e aquele ato que eu fiz, ele não vai ter valor. Quando ele for descoberto, ele perde valor. Então, eu li com bastante cuidado, várias vezes, ele está sempre perto de mim, o manual, para quando alguém me pergunta uma coisa, tipo assim, professor, eu faltei, eu queria abono de falta. Olha, não tem abono de falta, você pode faltar até 25% do curso, a partir daí você perde o curso e pronto, está na norma, não fui eu que inventei a norma, não. Mas eu estou doente, não posso ir para aula. Eu quebrei a perna. Então você vai ter um tratamento excepcional. Você vai fazer a disciplina sem frequentar a universidade. Não fui eu que quebrei o galho. Tem uma norma que permite esse tipo de situação. Por isso que é importante você conhecer as normas e as leis que têm a ver com o seu trabalho. E é por isso que eu falei que quem trabalha com gestão, ele tem que conhecer várias ciências. Uma delas é o direito, especialmente na gestão pública. Porque se ele errar, ele vai ser responsabilizado, né? Mas é bom, gente, a gente estudar outros assuntos, né? Ele nos permite ter uma compreensão maior, né? Outras habilidades que o gestor público tem que ser ético, né? Ele tem que evitar comportamentos que podem comprometê-lo, né? Que às vezes o gestor público, quando ele não entende bem isso, ele pode ficar em situações difíceis, né? Por falta de comportamento ético, né? Que envolve até coisas mais sérias como corrupção, aceitar presentes inapropriados, coisa do tipo, né? Ele tem que ter um pensamento estratégico, né? Ou seja, o que é o pensamento estratégico? É quando ele para tomar decisões, ele já antecipa o movimento dos outros, ok? Eu não tomo decisões somente pensando no que eu quero, mas no que os outros querem e no que pode acontecer se eu tiver determinado atitude, né? Isso é pensamento estratégico, né? Sempre pensando em problemas e criando ações para resolver os problemas, né? Ter empatia com as necessidades dos cidadãos, né? As pessoas são diferentes, gente. Às vezes a gente toma decisões baseadas somente na sua experiência, né? Eu também sou assim, às vezes eu penso, no meu tempo eu conseguia fazer assim, assado, mas era no meu tempo, né? Agora é outros tempos, né? E as necessidades mudaram, né? Então a gente tem que tentar entender o lado do outro, né? Por que para ele aquilo é importante, por que para ele aquilo é difícil, né? Talvez para mim não seja assim, né? Que eu vivi isso há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Eu estou falando aqui na perspectiva dos meus alunos aqui da universidade. Então, ter empatia é tentar entender o lado do outro, né? E às vezes isso não é fácil, né? Às vezes a gente decide
Por exemplo, a pessoa chega atrasada no trabalho, aí eu penso por mim, porque eu venho de carro, mas ele mora no bairro que o transporte é mais escasso, que é difícil prever a hora que o ônibus passa, logo ele nunca tem certeza da hora que vai chegar, né? E aí tem que ler, tem pessoas que moram assim, em situações assim, ele tem dificuldade de chegar no horário. Aí você vai ter que bolar uma forma de atender o que ele quer, né? Tem que ser inovador, né? Tentando se adaptar a novas tecnologias, inovação, ele tem um aspecto tecnológico, mas ser inovador também nem sempre tem a ver com tecnologia, tem a ver com retirar processos, ter processos mais simples, isso também é inovador, né? Estar aberto a construir parcerias, né? Não só com órgãos públicos, como com a iniciativa privada. A gente, às vezes, tem coisa, ó, vou dar um exemplo, eu tenho um colega, ele foi gestor público aqui de Teresina, ele era superintendente de uma região aqui, nas SDUs, né? Tipo subprefeitura. Aí ele dizia o seguinte: Romeu, eu tenho dificuldade de manter limpas e bonitas as praças de Teresina. Quando a praça é grande, né, a gente contrata uma pessoa para cuidar da praça, né? Ele vai lá, água, as plantas, limpa. Mas tem praça que é bem pequena, né? Pequenininha, é só uma pequena área. Eu não posso contratar alguém para cuidar dessa praça. Então eu faço parceria com os moradores. Eu negocio com os moradores para eles cuidarem da praça e eu tento recompensar de alguma forma para poder funcionar o que eu quero, porque nem sempre sai do jeito que eu quero a coisa, né? Eita, me enrolei aqui pronto. Então ele faz parceria, porque ele não pode botar uma pessoa para cuidar da praça, paga para cuidar de uma área que deve ter, sei lá, 10, 15 por 20. Não é pequena essa praça. Então ele constrói parcerias com os moradores do entorno para fazer funcionar. O mesmo se aplica à escola, né? Às vezes a, ele não consegue atender o que uma escola precisa, né, com merendas, e negocia com os pais para eles ajudarem, né, quando é possível isso, né. Isso são parcerias, né, tem que ser criativo para poder atender, mesmo que seja uma coisa pontual, né. Tudo isso, gente, são habilidades do gestor, né. Não é fácil ser gestor. Não é todo mundo que gosta, né, todo mundo se adapta a isso, porque ele lida com muitos problemas, ele tem que ser capaz de dar a melhor solução. Uma coisa que eu aprendi como gestor é que você, principalmente como gestor público, que você tem recursos mais limitados, né? Você não vai conseguir ser perfeito, mas você consegue fazer melhor, né? Se você entender o problema e conseguir combinar os recursos para dar uma boa solução. Seja prevenindo problemas futuros, né? Quando você entende o problema, você pode até prevenir problemas, né? E embora não fique perfeito, ele fica melhor do que a situação anterior, né? Foi uma coisa que eu aprendi como gestor público, né? Isso aqui eu vou pular essa área aqui, vamos lá para frente, né? E assim, qual é a responsabilidade do gestor quando assume a administração de um órgão público ou de uma entidade pública, né? Cara, quando você assume a gestão, né? Diretor de escola, secretário, coordenador de uma área, você tem que entender que você é responsável por aquilo. Responsável. Uma coisa que eu aprendi nas Forças Armadas, quando eu me tornei, eu era sargento lá, né? E eu trabalhava numa unidade de controle de tráfego aéreo, né? Nós aprendíamos muito cedo que se a gente errasse, pessoas podiam morrer. Não era pouca, não, era muita, né? Porque num avião, né? E lá era muito bem definido o papel de cada um, como técnico, né? Então a gente sabia que se a gente cometesse um erro lá por negligência e acontecesse um problema, um incidente aéreo, um acidente, a gente ia pagar por isso, né? A gente sabia isso muito cedo, né? E aí quando eu vim para o EMA, e aqui eu peguei cargos de gestão, quando eu cheguei, eu entendia claramente quais eram as minhas funções. Tinha cargos que isso não estava bem definido, porque não tinha uma legislação que dizia, então geralmente eu escrevia as minhas atribuições e negociava com a chefia para ver se ela estava de acordo.
Por que eu fazia isso? Porque tinha que estar claro entre mim e a minha chefe, que era uma chefe, uma pró-reitora, o que é que ela tinha que esperar de mim de responsabilidade. Agora, como diretor de curso, isso é bem amarradinho, tem uma resolução que diz, né, quais são as minhas responsabilidades. Mas quando eu fui coordenador da área de extensão, eu não tinha isso. Então, eu escrevi para mim e negociei com a minha chefia para saber. Então, por exemplo, dependendo do órgão, você é ordenador de despesa, você é que diz como vai ser gasto um dinheiro. Aqui eu faço isso, quando eu recebo dinheiro da universidade, eu tenho uma conta para isso, eu sou ordenador de despesa. Se eu errar, quem vai pagar sou eu. É assim mesmo, é pagar mesmo. Eu não, ou eu pago, ou eu vou parar no TCE e vou ser demandado pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu não quero me meter com isso, então eu tento ser o mais certinho possível. Eu estou falando de orçamento pequeno, 40, 50 mil reais, mas eu não quero tirar do meu bolso para pagar isso, né? Imagina você sendo gestor de uma escola bem grande, né, como tem lá em São Luís tinha uma escola lá que tinha, eu não sei o nome da escola aqui, acho que é o Cinta. Pô, tinha 54 salas na escola. Eu fui fiscalizar vestibular. Fico imaginando quantos professores não tem lá, quantos zeladores, quantas pessoas não trabalham nessa escola, quanto será o orçamento da escola dessa. É grande. Se você erra, você paga, né? Então você tem responsabilidade pela gestão financeira, gestão de pessoas, gestão patrimonial, gestão operacional do desempenho. Você é a autoridade daquele setor, dentro daquele cargo que você pegou. E você vai ser responsabilizado, seja porque por omissão, porque você não atendeu a necessidade da demanda do cidadão, ou porque você agiu de forma que propositalmente provocou mal ao cidadão. Você vai ser responsabilizado, né? Aqui na universidade eu tenho muito cuidado com isso, né? Não por fazer de forma proposital, mas por errar, né? Por falta de conhecimento, até porque eu sou um gestor novo na função de direção de curso, né? Então eu procuro me atualizar bem para cometer o mínimo de erros possível, né? Ao ponto de não prejudicar ninguém, né? E é isso. Essa é a função do gestor público, né? Quando você aceita uma função de diretor de escola, por exemplo, que esse curso ele é muito voltado para o gestor da escola. Claro, você pode usar isso para outras dimensões da gestão. Você tem que entender que você vai receber alunos e aí tem que ter professores na sala de aula, as salas têm que estar prontas para receber os alunos, tem que ter a merenda no horário, na quantidade certa. Se você erra isso e você trabalha numa escola que tem 1.000 alunos, você tem um problema. E você é responsável por isso, porque você não planejou adequadamente isso, né? E você é responsabilizado por isso. Por isso que eu falei, nem todo mundo tem perfil para ser gestor, porque ele não quer ser responsabilizado por isso. Aqueles que têm o perfil, né, que aceitam isso e fazem bem feito, é muito gratificante fazer isso, né? Mas não é todo mundo que tem nervo para aguentar, né? E esse curso ajuda nele que boa parte dos problemas que deixa o gestor desgastado tem a ver com planejamento, né? Porque você pode resolver o problema fazendo de outra maneira. Às vezes a coisa é assim, gente. Às vezes o problema existe porque você faz de um jeito. Se você fizer de outro, o problema vai diminuir ou vai desaparecer, né? Nem sempre as coisas são assim porque são e pronto. Você está assim porque é feito dessa forma. Se você fizer de outra, não vai ser do mesmo jeito, logo não vai ter esse problema. Pode até ter outro, mas menor. Algo mais suportável, aceitável, tá bom? Existem. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui está falando de princípios da administração pública, né? Questão da legalidade, né? Eu falei para você, né? Administração pública a gente faz o que é permitido, né? Na administração privada a gente só não pode fazer aquilo que é proibido. Administração pública não, você só faz o que é permitido. Por isso que eu falei para vocês quando eu assumi a direção de curso, a primeira coisa que eu peguei foi o manual, uma resolução que trata da gestão do curso. Porque eu só posso fazer aquilo que a universidade me autorizou a fazer. Toda vez que o gestor começa a fazer coisas que não foi autorizado, há uma grande chance de dar errado e ele ser responsabilizado por isso, né? O outro princípio importante é da economicidade, né? Fazer a prestação de serviço ao menor custo possível, né? Menor preço, menor esforço, né?
E você consegue fazer isso quando você para pensar, né, o gasto de pessoal, o gasto de energia, o gasto de material, né, usando isso, o princípio da eficiência, né, a gente vai ver esse é um conceito que tem a ver com economia. Eficiência é fazer aquilo com menor custo, né? O da moralidade, fazendo a coisa pensando na questão ética, ok? Ontem eu falei para vocês, eu tenho um laboratório e a gente faz muitas atividades sociais, né? E eu saio com meus alunos, né, para atividades fora da universidade, só que eu não bebo com eles, né? Porque e se algum aluno lá bebe e fica embriagado? Eu estou no meio. Não, não quero estar envolvido nisso, né? Se eu tiver com eles, eu não vou beber e não quero que eles bebam, é só refrigerante e tal, porque eu não tenho controle sobre o que pode acontecer se o aluno beber e falar o que não deve, se meter em confusão. Então eu tento fazer a coisa dentro do mais certo possível para evitar problema, inclusive para mim, né? Esses assuntos que eu falei e muito mais, você vai ver na unidade 1, tá bom, gente? Como eu falei para vocês, né? Um dos esforços mais importantes que vocês podem fazer para os alunos é que eles gastem tempo lendo, tá bom? Lendo material, né? Eu sei, eu enfrento isso aqui na universidade, que os alunos hoje, eles têm menos tempo, né? E também às vezes não gostam de ler muito ou não tem tempo, não sei. Ou então ele está até fazendo o curso na modalidade AD, mas ele não tem um computador, tenta ler só no celular. E é difícil isso, né? Ou ele não gasta, ou ele não imprime material didático, e às vezes algumas pessoas gostam de impresso, né? O fato é que para ele sair bem no curso e ser um bom gestor, ele vai ter que estudar muito, né? Eu sempre digo para os alunos, gente, se alguém falou que para a universidade não tem que estudar muito, eu lhe digo, mentira para vocês. Você tem que estudar muito para sair bem na universidade, para ser um bom profissional, tá bom? Se você conseguir fazer isso, você vai sair bem na universidade, provavelmente vai ter um bom emprego, né? Se você estudar pouco, as pessoas vão notar que você sabe pouco, a chance de ser bem recompensado é menor, tá bom? E aí na unidade 2 tem a ver com práticas de gestão pública e inovação no setor educacional, né? E nessa unidade a gente tem um trabalho, né, que é a avaliação, né, que é um estudo de caso bem interessante, né? Espero que os alunos gostem e provavelmente eles vão buscar a ajuda de vocês, tá bom? Vamos lá. E nessa unidade, os alunos vão entender um conceito que eles até vêem na televisão sobre governança, né? Governança, ela está relacionado ao ato de buscar, de traçar metas, né? Que vão direcionar a sociedade, a estrutura pública a determinados objetivos. Governança tem a ver, ele é muito parecida com o conceito de gestão, tem a ver com traçar meta, traçar objetivos, é, para alcançar objetivos de melhoria na sociedade. Isso eu tenho um conceito de governança, né, que vem do grego, né, que significa direção, tá bom? Vai ser usado bastante no curso esse termo. E quais são as funções da governança? Ele tem a ver com estabelecer metas, coordenar as ações do setor público e muitas vezes do setor privado para que as metas sejam cumpridas, né? Tem a ver com implementar programas capazes de conduzir os resultados esperados, né? Avaliar os programas, seus acertos e erros. Ou seja, governança é um termo usado na administração pública, mas ele tem muito a ver com gestão, é muito parecido com gestão, tá bom? Mas a gente usa bastante. Eu acho que o pessoal gosta de usar governança, é porque na administração privada fica muito na mão de um gestor. E na administração pública envolve vários, inclusive setores da sociedade civil e do setor empresarial. Geralmente é uma coisa colegiada, como deveria ou ocorre nas escolas, tá bom? E aí você tem alguns pilares que eu penso que a literatura fala da governança, né? Que tem a ver com a transparência do setor público, né? Hoje você entra em qualquer site de prefeitura, você tem lá as informações da transparência, né, do que é gasto, né, do que foi feito com o dinheiro público, quanto ganha cada servidor. Você tem os elementos de controle, né, controle do poder público, né, dos gastos públicos, né. Tem a ver com a contabilidade, que tem a ver com a prestação de contas do que ele fez, tá bom?
e o conceito de responsiveness, que tem a ver com a obrigação do gestor público de atender às necessidades da sociedade. Isso parece óbvio, né? Mas não era, gente. Às vezes o gestor público ele fazia tudo sozinho. Era um técnico. Ele pensava só e decidiu o que era melhor para os outros, e se desse errado ou não fizesse, ele não era cobrado por ninguém, não tinha responsabilidade nenhuma. Mas agora, nesse novo paradigma da nova administração pública, mudou. Por isso que você foi em qualquer site de prefeitura, você vai ver que tem lá transparência, tem controle. Geralmente os municípios eles são controlados pelo Tribunal de Contas do Estado. Cada município da prefeitura tem uma controladoria. Tudo isso é para reduzir os problemas e melhorar o desempenho do setor público, tá bom? Vocês vão ver isso na literatura, tá bom? Hoje a gente tem um conceito, né, bastante difundido que tem a ver com a nova gestão pública, né, que é um novo paradigma da gestão pública que muitos municípios, né, muitos profissionais têm adotado, né? Ele veio no bojo das mudanças socioeconômicas a partir dos anos 70, contrapondo-se ao modelo burocrático, né? O que é o modelo burocrático? É aquele modelo que o gestor público é distante do cidadão, né? Hoje, na nova gestão pública, o cidadão ele é próximo do gestor público, né? O gestor público tem que tentar entender o que é que ele precisa, né? Se ele não entende o que ele precisa, ele não consegue entregar, né? Ele não consegue entregar. Então, o burocrata, ele fica numa mesa, ele fica distante, ele fica num aquário. Eu me lembro quando eu estudei lá em Recife, eu estudava na Universidade de Pernambuco, né, na Faculdade de Ciências de Administração. E o nosso diretor de faculdade, eu admirava ele porque ele fazia uma coisa interessante. A sala dele ficava longe da sala de aula, né? Então ninguém ia lá, né? Talvez só o DCE fosse lá. Mas ele fazia o seguinte: todo dia, praticamente, no intervalo da aula, que durava 15 minutos, ele circulava pelo prédio. O objetivo dele era pegar de primeira qualquer demanda dos alunos, né? Ele sabia que os alunos não iam lá falar com ele, né? Porque era longe, os alunos geralmente têm receio, tem que esperar a vez, e não tem tempo para isso, né? Então ele saía, ele dizia assim: não, eu saio do aquário e vou buscar a informação. E ele, por essa prática bem simples, de circular no prédio, ele conseguia dar uma resposta mais rápida para a gente, né? Uma resposta mais adequada. Isso é uma prática da nova administração pública, né? Ele podia muito bem ficar lá na sala dele lá e se a gente quisesse que fosse lá. Não, ele saía todos os dias. Quisesse falar com o professor Arandi, bastava ficar no corredor, que a hora ele passava. Eram só 3 corredores, ele passava rapidinho e aí ele dava valor para todo mundo. E aí quem tinha uma demanda dizia para ele: ó, professor, isso. Aí no outro dia estava resolvido. Se ele pudesse resolver, ele resolvia. Isso tem a ver, isso se contrapõe ao modelo burocrático, né? De que eu ir lá, marcar uma audiência, marcar um horário, ele vê, se demorar uma semana, demora demais. E na nova gestão pública, não, né? Eu faço diferente, eu saio do aquário e vou lá conversar com as pessoas. Numa escola, por exemplo, é se reunir com os alunos, é tentar entender as suas necessidades, né? Às vezes os alunos se queixam de um determinado alimento que é servido, né? E às vezes a pessoa, não, mas no meu tempo não tinha nem isso, era só biscoito com que agora tem assim. Sim, mas ele está pedindo uma coisa que pode ser atendida. Quem come é eles, não é a gente. Às vezes o professor nem come lá. Então, às vezes, você ouvindo o aluno, né, ou ouvindo os pais, melhora o desempenho, né? E às vezes não custa nada, né? É muito mais um novo paradigma, né? Por outro lado, também você tem o gestor, ele gasta o dinheiro e às vezes ele não quer prestar conta, né? Não quer apresentar a prestação de conta. E aí, às vezes ele até faz direito o gasto público, mas como ele não faz a prestação de conta, as pessoas acham que ele está fazendo errado o gasto público. E você resolve isso botando, disponibilizando a informação. Você elimina muito problema de ruído, disponibilizando, sendo mais transparente, né? Esses são elementos, gente, da nova administração pública, né? Que tem vários órgãos que já fazem isso, várias escolas que já fazem isso, né? Você deixa o gestor, muitas escolas, o gestor não é mais indicado pelo prefeito, ele é eleito pelos seus pares, pelos alunos, né? E aí ele tem interesse em atender melhor esse público que vota para poder continuar a renovar o cargo dele, ok?
E você tem nessa nova prática da nova gestão pública, tem um conjunto de princípios que eu vou falar aqui superficialmente, né? Você tem a descentralização administrativa, né? Onde você transfere determinadas responsabilidades, determinadas competências para vários níveis do governo. Você não precisa falar só com o prefeito ou só com o secretário. Você tem outras pessoas mais embaixo, mais próximas do cidadão, que podem resolver. Isso é muito bom, né? Você tem um foco em resultado, né? Você define qual resultado você quer para aquela ação pública e você vai avaliar o resultado, né? Ó, quando eu morava, eu morei um tempo em São Luís, eu era da UEMA de São Luís. Lá nós temos um RU, né? E eu falei para vocês que eu fui militar na Força Aérea. E como militar, a gente não estraga a comida, a gente vai pro rancho e o que a gente põe no prato, a gente come. Se a gente está com muita fome, a gente pede muito. Se está com pouca fome, pede menos, né? O taifeiro, que é o cara lá na cozinha, ele bota mais ou menos dentro de um certo limite o que você quer. Então, tinha dia que eu estava com muita fome, pedi uma porção maior, e tinha dia com pouca fome, pedi uma porção menor. Quando eu fui para a UEMA, eu prestava atenção no comportamento dos alunos e professores que comiam no RU. Eu acho que se desperdiçava mais de 30% do alimento dos alunos. E aí uma proreitora disse, não, a gente vai mudar isso aí. A gente vai reduzir para 5, 10%, né? Fizeram uma campanha lá para que as pessoas peçam só o tanto que eles vão comer. Bem simples, né? Ninguém vai negar a comida, não. É só pedir. Se eu estou com mais fome, eu peço muito. Se estou com menos fome, pede menos. O resultado, eles queriam trabalhar com outro resultado, não só. E até porque eles entendiam o seguinte: olha, se as pessoas comem melhor, comem só o tanto, eu vou economizar dinheiro. E com essa economia, eu posso melhorar a refeição deles. E deu certo na universidade, né? Com um esforço de menos 6 meses, eles conseguiram reduzir mais de. Eles saíram de 30% de desperdício para menos de 10% de desperdício, né? Você tem na nova gestão pública a adoção de parcerias, né? Não só com o setor privado, como com ONGs, né? Às vezes, gente, quem faz melhor um determinado serviço são ONGs, nem sempre é o governo que faz melhor. Às vezes a ONG ela é uma especialista num determinado tema e ela se sai melhor nisso, né? Você tem a questão do planejamento estratégico, né, com objetivos e metas de médio e longo prazo, é outra prática de gestão. Ele sai de uma gestão que apaga incêndio todo dia e não resolve nada, é só apagando incêndio, para uma prática de gestão de planejamento estratégico, tentando antecipar problemas, né, propondo soluções, medidas que vão prevenir problemas, pensando em impacto de médio e longo prazo, né? E isso é a prática da nova gestão pública, né? Você dá mais uma autonomia gerencial para o gestor, né? Porque quando você tem gestores que não têm autonomia, ele só faz o que é mandado, é difícil resolver, porque o cidadão ele não tem acesso. Por exemplo, no caso de uma escola, o aluno, o pai, ele não fala com o secretário, ele não fala com o prefeito, ele fala no máximo com o diretor da escola que está lá, diretor, a diretora. Se ele não tem muita autonomia, não adianta. Ele não vai para a prefeitura tratar de um assunto de merenda, ou de fardamento, ou de horário, ou de um ventilador que não funciona numa sala de aula, ou com o secretário ou com o prefeito. Ele quer tratar isso com a direção da escola, né? Mas para isso ele tem que ter mais autonomia, o diretor, né? Você tem o elemento da transparência, né, com divulgação de informações, que isso melhorou bastante, né, com a obrigação dos prefeitos de colocar isso em sites, por exemplo. E a questão da responsabilização, né, o accountability, né? O gestor deve prestar conta dos resultados obtidos, né? Isso é feito, isso cresceu bastante, isso aí. Ele tem que. Eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando dos resultados do que ele fez, né? Com o dinheiro que ele recebeu. Que medidas ele tomou, quais foram os resultados de alcance daquelas medidas, né? Daquelas políticas, né? Isso são alguns elementos que na literatura você tem. Eu não vou aqui desenvolver porque são muitos, tá bom? São princípios que hoje permeiam a administração pública. Já está quase acabando, viu, gente? Deixa eu ver aqui, vamos para. Quero ir para
para outro fator. Vamos lá, isso aqui que é importante. Uma das coisas que vocês vão fazer, essa disciplina, ela foi montada, isso até estimula o aluno a estudar, para que ele seja capaz de entender problemas e propor soluções, que é isso que o administrador público faz. Tá bom? O administrador faz isso, ele aprende a entender. Ele não é o administrador, gente. Eu aqui, quando eu dou aula, eu para estimular o aluno a estudar, eu digo assim, gente, eu sei que vocês já trabalham, mas tem aluno que se forma em administração, ele continua na mesma função operacional. Ele só executa coisas. O administrador ele não é formado só para executar, ele é formado para propor soluções a partir de diagnósticos. E ele só faz isso quando ele tem uma boa formação e entende problemas. E é capaz de, a partir de um bom diagnóstico, propor soluções. Mas ele só consegue fazer isso quando ele é capaz de entender problemas. Vou dar um exemplo concreto. Eu, aqui na universidade, me incomodava muito o ato dos alunos tirar as carteiras de sala de aula para botar no pátio para conversar, sentar para o ato de socialização. Isso me incomodava porque os alunos não botavam de volta as carteiras na sala e às vezes ficava no pátio, pegava chuva, pegava sol, estragava a carteira. Em vez de ela durar 10 anos, com 2 anos ela se perdia. Isso me incomodava muito e várias carteiras se perderam. E não adiantava ralhar com o aluno, brigar com o aluno, porque você tem que entender o lado dele. O aluno, ele chega aqui na universidade, ele chega mais cedo, então ele vai bater papo com os colegas, é normal. Ou então, no intervalo de aula, ele quer sentar com os amigos, ou depois da aula, ele senta para conversar. Só que aqui na universidade tinha poucos bancos para sentar, muito poucos, né, para a quantidade de alunos. Então, você tem que entender o lado do aluno. Ele quer um local para sentar para conversar. Como não tinha bancos, ele pegava na sala. Só que aí não botava de volta. E eu sei que não adiantava ralhar. O que é que eu fiz, né? Eu não queria esperar que a universidade, lá dentro das prioridades dela, comprasse bancos e assentos. Então, eu fiz uma campanha, mobilizei os professores, fizemos uma campanha de arrecadação de fundos, né? E a gente comprou 90 bancos e mesas e assentos de concreto para a área externa e de plástico para a área coberta, né? E resolvemos o problema. Hoje o aluno, ele quer sair no intervalo para conversar, tem bancos para sentar. Dificilmente eu vejo o aluno tirar a carteira e botar. E como é que resolvi isso? Porque eu entendi o problema, não é que o aluno é mal educado e quer fazer a coisa errada. Não, ele só queria sentar para conversar. Como não tinha, ele dava o jeito dele. Então a solução não era ralhar com o aluno, a solução era adquirir bancos adequados, duráveis, né? Para ele ter onde sentar. Foi feito isso. Isso é uma questão de entender o problema e propor uma solução. Hoje, a minha questão não era atender o aluno no sentido dele sentar, eu só queria que parasse de estragar as carteiras. Eu conseguia atender o interesse do aluno, que era ter onde conversar, e os alunos não usam mais as carteiras fora da sala para estragar. Então, isso é entender o problema, né? E isso você tem que estudar, né? Para poder fazer isso. E aí a gente tem duas atividades que foram preparadas. Uma é um quiz, tá bom? Um exercício bem simples de conceitos, que ajuda o aluno a verificar se o aluno entendeu, mesmo que de maneira breve, os conceitos, né? A gente botou isso lá, é bem simples e ele vai fazer isso, tá ok? São 8 perguntas só, com 3 alternativas a cada. Agora, o que realmente a gente vai avaliar mesmo, uma série de capacidades do aluno é o estudo de caso. E eu queria que vocês tivessem muita atenção nisso, tá bom? Em vários aspectos. Primeiro, porque é um documento que ele vai escrever em Word, né? É um documento extenso, né? Ele vai aplicar o que ele aprendeu no curso, os conhecimentos teóricos em problema de gestão pública, né? A partir de uma análise, de um diagnóstico, de um problema de uma escola que ele vai escolher e vai propor uma solução dentro do que ele estudou. E aí eu quero que vocês deem muita atenção e estimulem a ele a ler as regras da atividade. A gente preparou um conjunto de informações para que ele leia e entenda o que é esperado de resultado, o que ele tem que entregar. Eu digo isso porque tem aluno que
Ele nem leu o exercício, ele pegou alguma coisa no grupo do WhatsApp e quer fazer o trabalho. Pô, ele tem que ler o exercício para poder ele fazer as regras do exercício, tá bom? Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele tem que escolher uma escola, tá bom? Esse exercício é em cima de uma escola real, lá do município que ele mora, tá bom? E para funcionar bem esse exercício, ele tem que conhecer a escola e tem que ser capaz de conhecer pessoas da escola que dê informações para ele. Ele não pode pegar uma escola que ele não conhece, que ele não conheça ninguém, que o gestor não queira passar informação para ele. Se ele escolher uma escola assim, ele não vai conseguir fazer o trabalho, tá bom? E ele vai trabalhar um problema dessa escola. Toda organização, gente, toda empresa, toda escola, toda organização pública, ele tem muitos problemas. Esse exercício não é para ele trabalhar de vários, ele escolhe um problema. Um problema que chame a atenção, que ele achou relevante. Só que ele vai trabalhar esse problema no exercício em profundidade, tá bom? Então, se ele tentar trabalhar vários, diga, não é assim, escolha um. Tipo, excesso de burocracia em processos internos, faltas de canais de participação da comunidade. Aqui são alguns exemplos, são problemas importantes que afetam o desempenho da escola e que ele vai analisar, tá bom? Dificuldades de comunicação com outras instâncias da rede, como secretaria, conselho escolar, ausência de prestação de conta. Escolha aqui eu botei alguns exemplos, escolha um problema, tá bom? Que o aluno identificou para fazer. Cuidado, tem aluno que quer trabalhar vários, não é bom. Por quê? Porque se ele trabalhar vários, ele não vai conseguir explicar eles e nem vai propor solução para todos eles em profundidade. Eu prefiro que é o exercício que foi bolado, que ele pegue um, explique em profundidade o problema e as suas consequências, e depois proponha as ações em profundidade, que fica melhor. Quando ele faz assim, ele consegue mobilizar mais conhecimento, tá bom? Que é o que a gente quer para avaliação. Ele vai analisar esse problema com base em pelo menos 2 conceitos, pelo menos, né? Que ele estuda a disciplina, como nova gestão pública, governança e redes colaborativas, transparência e accountability, ou participação social e governo eletrônico. Ou seja, ele não pode fazer análise, gente, só no que eu acho. Ele tem que fazer análise a partir do que ele estudou, é isso que eu quero dizer. Ele pode até usar mais conceitos. Ele não pode fazer análise baseada no que ele acha. Eu gosto de dizer para os alunos, quando eu vou ensinar para eles a administração, é que na área de gestão, todo mundo tem opinião, gente. Eu posso chegar num bar com um monte de bebo lá e jogar um problema, ele tem opinião. É tipo futebol. Qualquer pessoa que fala do assunto, gosta, ele tem opinião. Mas só o profissional que estuda o assunto é que ele é capaz de dar uma opinião inteligente. Aqui é a mesma coisa. Eu quero que ele dê uma opinião inteligente, mobilizando o conhecimento que ele estudou. Porque é isso que você vai avaliar. Não é o que ele acha como cidadão, mas é como estudante desse conteúdo, futuro profissional dessa área. Após identificar um problema, né, explicá-lo, o problema e o que ele provoca no desempenho da organização, lembre-se, sempre que você vai analisar um problema, você tem que falar do que esse problema provoca. Eu falei para vocês que aqui os nossos alunos de administração eles estudam à noite, né? Uma boa parte. E trabalham de dia e no sábado. Mas tem aula no sábado. Desculpa, tem aula. Como é que ele vai assistir aula no sábado se ele trabalha? Isso é um problema. Mais da metade dos alunos trabalham no sábado. Então ele não faz a disciplina. Ele joga para frente. Aí o aluno demora mais. Aí a universidade fez. Não, já que ele trabalha de manhã, botar sábado à tarde. Sábado à tarde, você tem ideia do impacto psicológico que tem? Sábado à tarde não combina com aula nenhuma. Ninguém quer vir, o professor não quer vir, o aluno não quer vir. Então você tem que entender que esse problema, que tem a ver com o perfil do aluno, ele provoca consequências no desempenho do curso. Isso tem que aparecer no relatório, tá bom? Que ele vai fazer. E aí, após ele identificar o problema e a solução, ele vai propor uma ação concreta que possa contribuir
para melhorar a situação da escola, seja resolvendo o problema ou aliviando o problema, os efeitos dele, tá bom? Só que isso tem que ser descrito em detalhes, e principalmente quando você propor ação, considerando barreiras e facilidades que essa escola tem. Você não pode propor coisas que são inviáveis de realizar. É por isso que você tem. Vou dar um exemplo concreto. Eu não sei se é o caso da escola pública, né? Mas nas escolas privadas em Teresina, os professores tiram férias em julho, né? Então, a hora de você atualizar professor, fazer o planejamento do trabalho do ano, é janeiro. Entre Natal e Ano Novo é mais ou menos um recesso, em janeiro os professores estão disponíveis. É um mês que você vai trabalhar planejamento com os professores. Você não vai fazer isso em julho. Eles estão de férias. Eu me lembro que eu morava em São Luís, eu participei muito do projeto Rondon, né? E quando ia a equipe de educação no projeto Rondon, o pessoal de educação sempre trabalhava com professores. E aí queria fazer palestras, atualizações em julho. E o professor não queria participar, porque em julho ele está de férias. Não, mas o professor tem que participar sim, mas ele está de férias, pô, é o período que ele viaja, é o período que ele descansa. Então você não pode pensar ações ignorando barreiras e facilidades, tá bom? Isso tem que aparecer no trabalho. Aquela ação concreta, ela tem mais chance de ocorrer porque tem essas facilidades, mas ela tem barreiras, que aí você vai ter que, na ação, levar em conta isso. Essa proposta deve ser simples, possível de ser aplicada e inspirados nas ideias de estudar a disciplina, tá bom? Vamos lá. Aí vem aqui alguns exemplos, tá bom? Tá tudo isso no material didático para o aluno. Por isso que eu falei que o aluno tem que ler o material para entender e vocês para orientar. Se o problema for burocracia, você pode sugerir formas de agilizar documentos e processo interno. Só que você tem que explicar como isso vai ser feito e como isso pode ser facilitado pelo que a escola tem ou que barreiras tem, porque senão não vai dar certo, né? E aí tem vários exemplos, né? Se o problema é se há falta de informações claras, você pode sugerir murais, boletins digitais, pressão de contas, tal. Mas sempre lembrando que fatores, por exemplo, aqui na UEMA Timon, vou dar um exemplo concreto aqui. Isso ocorre em todos os campos do interior da UEMA, né? No interior do estado. No interior, às vezes, as pessoas da cidade não sabem o que é que a universidade faz, que cursos ela oferece. Porque, às vezes, no interior, a UEMA não consegue canais de comunicação na imprensa local. Às vezes, não tem nem imprensa local, não tem rádio, não tem TV, não tem jornal, numa cidade pequena, né? Aqui em Timon mesmo, a gente não tem isso aqui. E aí as pessoas da cidade sabem pouco sobre o que a universidade faz. Elas podem até saber dos principais cursos que saem no vestibular, mas tem os cursos do Profitec, tem os cursos do modalidade AD, que não sabe. A UEMA Timon tem 17, 18 cursos aqui na UEMA. A maioria só conhece os 5 que saem no vestibular. Não sabe desse curso, por exemplo, aqui, porque ele é de uma oferta não regular. E o que a gente fez? A gente não tem um profissional de comunicação social no campus, não tem, só tem isso em São Luís. E não adianta só botar no site da UEMA, porque o povo daqui não entra no site da UEMA. Ele vê na rádio, ele vê na TV, ele vê em portais, ele vê em blogueiros. E aqui a UEMA também não tem curso de comunicação social. Mas hoje as pessoas veem muito WhatsApp, né? E aqui na UEMA os alunos eles são muito bons na escrita, eles sabem usar essas redes sociais e sabem editar vídeo, editar imagem, usar Canvas. E a UEMA tinha uma série de bolsas, né? Se você preparar projetos, você consegue bolsas. E também consegue dinheiro na universidade para comprar equipamento, comprar computador. E eu montei uma equipe de comunicação. Eu tenho alunos de letras, alunos de direito, que fazem a comunicação social do campus, né? São 4 alunos e eu e uma profissional que eu consegui uma bolsa para pagar ela. E a gente prepara notícias para botar no nosso Instagram do campus, no Instagram da UEMA, lá de São Luís, e sai na TV,
sai na rádio, sai em portais de notícia de Teresina e sai em blogueiros. Então, assim, eu fiz o melhor que podia fazer com os recursos que eu tinha, tá bom? E tive sucesso. A assessoria de comunicação da UEMA diz que um dos melhores serviços de notícias que tem na UEMA é feito por Timon, e não tem nenhum profissional, claro. Isso é uma limitação. Mas, por outro lado, tem um professor que sou eu, que é bem exigente, a gente consegue fazer um bom trabalho, tá bom? Embora não tenha nenhum aluno especialista da área, mas a gente consegue fazer um bom trabalho, por quê? Porque os alunos são talentosos, né? Como eu consigo pagar uma bolsa boa, eu consigo pegar os melhores alunos. Onde eu quero chegar com esse exemplo é que quando o aluno do curso for propor uma solução, ele tem que considerar barreiras para implementar a solução, tá bom? A ação, e facilidades, como eu falei aqui, exemplificando, tá bom? Isso tem que aparecer no relatório, tá ok? E como é esse relatório? É um documento de 2 a 4 páginas, tá ok? E em equipe de até, vamos lá, eu acho que é 3 pessoas, se eu não me engano, né? Acho que é 3 pessoas. Eu acho que eu passei essa informação aqui. E ele vai mandar pelo AVA. Então vai ter o documento onde um capítulo do documento ele explica a escola e o problema e as consequências que esse problema produz. E na outra parte, a solução, as ações que ele propõe e colocando fatores que favorecem a implementação da ação e fatores que criam barreiras, tá bom? Isso é o documento que ele vai preparar e subir no AVA, né? A orientação que a gente tem é que, se a equipe for formada por 3 alunos, que cada um deles envie o documento, não é só o líder não, todos têm que enviar, tá bom? Esse é o momento de preparar o documento. E vai ter um momento de socialização, que vai ser feito online, tá bom? Onde todos os alunos da equipe têm que apresentar. Esse momento vai durar de 7 a 10 minutos, muito importante, vocês estimulem o aluno a preparar, se possível, slides em PowerPoint, tá bom? Ensaiar. Como eu falei, o gestor público ele tem que ser capaz de uma boa comunicação. E é bom, gente, que ele estimule ele a fazer isso, né? Explicar, porque apresentar esse assunto em 7, 10 minutos requer que o aluno seja capaz de pegar uma coisa complexa, né? E explique isso de maneira simples que um leigo entenda em pouco tempo. Isso é o desafio de um seminário como esse, tá bom? Por isso que ele tem valor. Lembrando que todos têm que participar e recomenda-se que o aluno use slides com PowerPoint, tá bom? Não estimule ele a fazer. Eu me lembro que eu dava aula aqui, tinha aluno que queria usar o Word. Não, cara, aprende o PowerPoint. O PowerPoint é o recurso mais usado para apresentação. É uma competência importante que o aluno tem que ter. Não só de usar o software, como de falar em público, tá bom? E também saber usar o aplicativo que vai ser usado para a socialização online, tá bom? É importante que o aluno seja capaz de dominar isso. Sempre estimule isso, tá bom? E aí tem os critérios avaliativos, né, de conteúdo, né, de apresentação clara do problema, né, contextualização e vinculação do que ele está apresentando, do que foi estudado no curso, né? Domínio da linguagem escrita, coerência textual, formatação. Gente, eu sempre gosto de dizer que quando a gente vai fazer relatório, no caso aqui é o documento escrito, né? A gente tem que fazer bem feito. Muito do que a gente faz como gestor, gente, são relatórios. Ó, eu trabalho bastante emitindo opinião, que é um relatório. Uma opinião é um relatório do que eu acho sobre aquilo e do que tem que ser feito para resolver aquilo. Então, o aluno tem que aprender a fazer isso por escrito, né? E, claro, depois fazer isso de forma oral, porque às vezes ele tem a chance de explicar isso para um público, um secretário, para os pais, para os alunos, para os colegas professores. E aí tem os critérios da socialização, argumentos consistentes com os conteúdos sugeridos na tarefa, boa articulação das ideias, apresenta vivência profissional relevante, né? Postura participativa, né? Empatia, né? Contribuição relevante. Você lá tem os elementos que vai ser usado para análise, tá bom? E eu considero esse exercício de grande valor para os alunos, tá bom? Vai mobilizar muito conhecimento teórico da disciplina e muitas habilidades do gestor,
Então, estimule a ele a fazer bem feito, tá ok? Eu sempre digo para os alunos, gente, que uma boa maneira de você sair bem na carreira é você fazer coisas bem feitas, para que sempre que, quando as pessoas lembrarem de você, lembre de você como alguém que faz coisas bem feitas. Fazer bem feito sempre é bom. Se o aluno não tem um hábito de fazer coisas bem feitas, claro, no começo vai ser difícil, porque ele não está acostumado, mas isso é uma prática. Com o tempo, tudo é bem feito. Eu lembro que quando eu comecei a ser cobrado, eu sofri que só, porque eu não era acostumado a fazer. Hoje, dificilmente eu faço uma coisa que não fique bem feito. Às vezes, se eu tiver mais tempo, tiver motivado, fica excelente, mas no mínimo fica bem feito, porque eu acostumei, porque é uma prática, tá bom? Vão haver 2 momentos com os alunos, um momento presencial, que vai ocorrer no dia 9, tá bom? Onde você vai apresentar a disciplina, os assuntos, orientações da atividade, principalmente isso que eu estou falando, gente, isso é coisa que tem a ver com fazer bem feito, tá bom? Vai ser um momento no polo, bem interessante, então aproveitem esse momento com os alunos, tá bom? Para encontrá-los, conhecê-los e estimulá-los a fazer as coisas bem feitas. E o segundo momento vai ser virtual, em setembro, dia 6, né? Onde o aluno vai estar lá para apresentar o trabalho. Estimule eles a ensaiar, tá bom? A preparar um bom material didático para a socialização. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado, que tenha esclarecido as dúvidas. Tudo que eu falei aqui está escrito, tá bom? Boa parte vocês conhecem, porque vocês já são profissionais. A mensagem que eu passo para finalizar é assim: estimule os alunos a fazer coisas bem feitas, né? O bem feito sempre é valorizado, sempre é reconhecido, e depois que você acostuma a fazer, isso fica associado ao seu status como profissional. Aqui na universidade, eu me esforço muito em fazer coisas bem feitas e ser associado a isso. Eu lembro quando me convidaram para fazer essa disciplina, tive pouco tempo, né? E quem me convidou foi minha colega, ela falou: Roma, eu sei que você vai fazer bem feito mesmo tendo pouco tempo. Aí eu fiquei feliz que era uma colega que eu não tenho muita intimidade, mas eu sei que o meu status de fazer coisa bem feita ela já conhecia, por isso que ela falou. E é isso. Obrigado por vocês, participação. Se quiserem perguntar, comentar, por favor, falem aqui. Eu vou tirar o slide, tá bom? Que aí eu consigo visualizar você e me. Oi, não? Pode falar? O professor João está com a mão levantada. Eu vou tentar aqui parar. Pronto, parei. Eu parei de compartilhar? Parei, não Parou. parei? Pronto, que aí eu consigo ver vocês. Pois não, pode falar, João. Ô, professor, boa noite aos colegas que estão assistindo. Inicialmente, lhe parabenizar pela exposição e pela sua Diga de onde carreira. é, me diga de onde é, por favor, porque eu sei que vocês podem ser de vários municípios, por favor. Sou do polo de Coroatá. Coroatá. Então, Continue, João. voltando aqui, né? Inicialmente, ressaltando aqui a sua apresentação, foi excelente. É interessante a sua formação porque ela traz muito conhecimento para o que a gente precisa para essa disciplina. E eu queria perguntar em relação a essa segunda atividade que eles vão ter que postar. Na primeira disciplina, eles não tinham que fazer necessariamente o anexo do arquivo, a disciplina simplesmente fazer uma exposição oral. Nessa, serão as duas, pelo que eu entendi, mas a principal pergunta é, a escola onde eles vão coletar esses dados, eles têm que especificar os dados dessa escola ou pode ser suprimida essa informação? Olha, essa pergunta eu também recebo aqui na universidade, quando os alunos vão fazer um TCC de uma empresa, né? E eles não querem dizer porque a empresa não quer participar. Quando a gente vai fazer um diário, eu faria da seguinte forma. Primeiro, o seu objetivo do aluno não é falar mal da escola, tá bom? Não é esse o objetivo do exercício. Ele vai falar de problemas que toda organização tem. Gente, os problemas que eu listei ali, toda organização tem em níveis diferentes. Eu recomendo que ele consiga construir isso com a escola e diga o nome da escola, não vai falar mal da escola. Ele não vai usar adjetivos para denigrir a escola.
Às vezes o problema da escola é que não tem procedimentos padronizados, a escola sabe. E isso dificulta o fluxo de trabalho. Ou então, por exemplo, não foi construído ainda, por exemplo, uma participação com os pais. E a direção sabe, porque isso já acontece com a escola. E isso tem problemas, quando acontece o problema de não ter uma relação próxima com a comunidade dos pais, a direção tem dificuldade de entender os problemas, né? A direção sabe disso. Eu acho que é muito saber fazer o diagnóstico, tá bom? E evitar termos que denigra a escola ou dizendo que o gestor é incompetente. Não são problemas. Eu também enfrento uma série de problemas aqui, tá bom? Eu recomendo que a escola aceite participar do trabalho. E o aluno, o cuidado que ele tem que ter é de não usar aquilo para falar mal da escola, que é aí que pode ser o problema, tá bom, João? Por isso que aí tu acha que a escola pode não querer participar e o aluno faz escondido. Eu acho que é tratar de problema sério, é não fazer julgamento de valor. A escola tem uma maneira de trabalhar e não é culpa do diretor, não. Às vezes já está 20 anos assim. E já tem outra escola que é de outro jeito de trabalhar. Só que aquele jeito tem consequências e pode ter certeza que a direção sabe das consequências positivas e negativas. Eu acho que a questão é não fazer julgamento de valor, tá bom? Dizendo que ele está errado, que ele faz mal feito, porque aí é um relatório não técnico. Eu sou pago pelo MEC para avaliar cursos, tá bom? Eu já avaliei mais de 35 cursos no Brasil. E eu faço um relatório sem fazer julgamento. Eu digo assim, olha, a sala de aula tal carece de um equipamento, ponto. E esse equipamento é importante para tal atividade e acabou. Eu não estou falando que a escola é ruim, não. Estou falando que lá não tem o equipamento é importante para a atividade tal. E aí a nota lá vai ser menor, não vai ser 5, vai ser 4. E é isso. Eu não falei adjetivos que vai denigrir a escola. Eu acho que o cuidado só é esse, mas é um cuidado de quem trabalha com relatório, tá bom? Isso é padrão. Quem faz relatório, ele faz isso, ok? Porque aí que esses relatórios, às vezes, eu não estou falando aqui do exercício, estou falando de relatório já como profissional. Geralmente você faz um relatório e vai entregar para o gestor da escola. E aí tem que ter cuidado com o uso de adjetivos, julgamento de valor, para ele não se sentir ofendido, tá bom? E é assim, eu recomendo que ele faça de uma escola que aceite participar e o cuidado que ele tem que ter é não fazer julgamento de valor. E é uma habilidade de valor com quem trabalha com gestão ou quem vai trabalhar com consultoria, porque esse curso aqui também serve para isso, tá ok? Eu espero ter ajudado aí no esclarecimento. O que mais? E esse exercício, ele está bem descrito, viu, no material didático. Eu acho que a única parte que não está, talvez, tão descrita é essa parte de quando for propor ação, sempre considerar fatores que facilitam e fatores que dificultam. É um erro para qualquer gestor ou consultor propor coisas sem considerar isso lá na escola, tá bom? Você vai propor uma coisa que lá não tem, ou não tem como fazer, isso é um erro. Por isso que quando a gente faz o diagnóstico, a gente considera tudo. Ele é feito por até 3 pessoas. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, tá bom? Não é três, porque a gente nem sabe quantos alunos tem na turma, no polo, né? Pode ter turma que não bata três, né? A gente bota até três. Então, até três é um, dois, três. Pode quatro? Não, porque é até três. É porque eu não lembro de cabeça, mas eu acho que eu botei até três. Por que a gente bota três? Que foi eu que coloquei o número. Quando a gente bota muito aluno, gente, acaba a gente ociosa. Eu gosto muito de fazer trabalho colaborativo, mas só funciona a colaboração se todos participarem. Eu até entendo que tem uns que participam mais do que os outros, mas se você bota 5, 6 alunos, é difícil todos participarem. Acaba 2 participando e 4 sem fazer nada. Por isso que 3 é um número muito bom. Há uma grande chance de todos participarem se eles quiserem. 5, 6, mesmo que eles queiram, não conseguem, porque não tem serviço para todo mundo, tá bom? Mais perguntas? Eu acho que um dos papéis de vocês maiores é tentar estimular os alunos, né,
a fazer bem feito a coisa, fazer o trabalho, estudar, ser rigoroso no relatório, né, com a formatação. Se ele não sabe usar o Word direito, que aprenda a usar o Word. Pode, sim, claro. A minha sugestão é que ele faça o estudo de caso na escola onde ele tiver mais acesso à informação, tá bom? Quanto menos informação ele tiver, mais difícil é fazer o trabalho. Se ele puder fazer na dele, melhor, porque ele tem muita informação, vai poder coletar. E para evitar situações de desconforto com a direção da escola, é só ter cuidado com essa questão de não fazer julgamento de valor. Tenha cuidado com os adjetivos, né? Julgando, isso é ruim, porque você está querendo fazer. Porque às vezes uma análise dessa ajuda o gestor. Às vezes ele não sabe. Ó. Eu me lembro que quando eu era estudante, uma ONG me contratou para ajudar nela e fazer melhorias. Eu era estudante. E a minha principal contribuição lá nessa ONG foi reduzir o número de projetos. Ela tinha muitos projetos que descaracterizavam a identidade da ONG. E eu falei, olha, minha sugestão é que você corte esse monte de projeto, porque você tem um projeto que dá a cara da sua instituição e esses outros não ajudam, só confundem as pessoas sobre o que você faz. Eu não fiquei falando mal, eu falei uma análise técnica de marketing que tem a ver com a atividade fim da instituição. Eu não fiquei falando mal que ela era uma má gestora, não, eu falei, olha, se você fizer assim, as pessoas vão entender melhor do que vocês fazem. Se vocês botarem esse monte de coisa, ninguém sabe o que é. Ok? É ter cuidado só com não fazer julgamento de valor. Eu recomendo que os alunos façam da sua escola, desde que ele tenha esse cuidado, tá bom? Professor, eu trabalho em equipe, eu não estou, deixa eu ver se eu consigo ler as mensagens aqui. Eu não. Pronto. Enquanto isso, quer dizer que as pessoas não podem fazer individual? Não. É como tá lá, tá bom? É até 3, tá ok? Até 3 significa pode ser em 1, tá ok? Não tem nenhum problema, não. Não, eu não coloquei. Alguém perguntou se tem modelo. Não, não tem modelo. Se vocês quiserem criar um modelo, recomendem, tá bom? Geralmente é assim, ó. Todo relatório ele tem geralmente uma estrutura, né? Começa com o diagnóstico. Então ele começa falando da escola, ele fala um pouquinho da escola. Eu colocaria número de alunos, tamanho, localização, para falar o nome dela, ok? E aí eu vou direto para o problema, né? Porque o trabalho só tem 2 a 4 páginas. E aí, quando falar o problema, falar o que provoca ele, tá bom? Porque você vai atacar o que provoca. E as consequências que o problema produz, né? Quando você tem uma escola muito burocrática, que o gestor é muito distante do público que lhe atende, ele cria uma barreira, não chega para ele a demanda, né? Então ele toma decisões, por exemplo, que não beneficia as pessoas lá que ele tem que atender, os pais, os funcionários, porque ele criou uma burocracia que distanciou. Não é que o gestor é ruim, gente, mas ele criou um modelo. Ó, vou dar um exemplo aqui. Eu, aqui na UEM, eu virei diretor de curso. Minha sala privada, essa que eu estou, ela é bem longe de onde ficam os professores e os alunos. Isso é um problema, porque eles não querem vir, é até escuro aqui. Aí eu dei um jeito de arrumar uma outra sala, próximo dos alunos, próximo do professor, para poder eu ficar mais perto dele e a informação chegar para mim e eu tomar uma decisão melhor. Não é uma questão de ser ruim ou bom, é de entender. Eu entendi, não, eu vou arrumar uma sala ali mais perto dos professores e dos alunos. Eles vão poder frequentar com mais facilidade onde eu estou. Eu vou ter mais informação e eu consigo fazer melhor o meu trabalho. Entendeu o que é um diagnóstico técnico? Não é falar mal, falar bem. E isso, reforcem isso, viu? Isso vai facilitar tanto o trabalho dele, né, da direção da escola não ficar com raiva do professor, e também porque é um posicionamento técnico, né? Aqui a gente é técnico, ok? E é isso, alguma coisa a mais? Você encontra no YouTube modelo de relatório, né? É sempre bom começar com os dados da instituição, universidade tal, curso tal, o nome dos alunos, tá bom? Aí solta uma linha e vai logo falando da escola, né? O nome da escola, onde ela fica localizada, dados para entender um pouquinho do perfil e depois vai falar do problema, né? De um problema, não esqueço.
peçam para eles falar de um problema em profundidade, o que provoca ele e quais são as consequências que o problema produz na escola. Quanto mais detalhe, melhor. Quanto mais superficial, pior. Por isso que é bom ele fazer na escola, porque ele até vive isso no dia a dia, né? É isso. O que mais? Então, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida que queira tirar com o professor? Qualquer coisa, gente, se aparecer, provavelmente as duas vão aparecer durante o processo. Coloque no fórum que eu, com Isso. regularidade, vou acessar, tá bom? E tirar dúvidas, tá bom? A questão toda é fazer. Eu gosto muito do relatório, porque ele vai aprender a estruturar o relatório em capítulos, tá bom? Capítulo 1, o problema, a organização, a escola, e o problema, aí a proposta, né, o plano de ação. Ele pode organizar em 4, 5 capítulos. Né? Isso aí fica de criatividade do aluno, né, para ele organizar. Não pode ser uma coisa corrida, né? Divide em capítulos, cada capítulo um pedacinho, e ele vai em profundidade, tá bom? E estimule ele a saber usar o Word bem, tá bem? Eu sei que tem professor que às vezes não é tão bom, mas ele tem que aprender a usar. Eu também não sabia não e aprendi, tá ok? É só uma questão de se dedicar e ver valor nisso. Eu acho que já deu, né, professor? Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, acho que a gente pode estar encerrando aqui. Vou Sim, só parar a gravação, professor. Eu ótimo. agradeço, né, pela disponibilidade do senhor em estar aqui conosco e também de todos os tutores que estiveram, né, para acompanhar a formação. Então, como o professor falou, ele já abriu o fórum, então, se no decorrer da disciplina vocês tiverem qualquer dúvida, podem estar deixando os questionamentos de vocês por lá, que ele vai estar respondendo assim que as dúvidas forem chegando. Então, obrigada novamente, professor, boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tirar uma foto.